Quando James Gunn assumiu a DC Studios em 2022, a promessa era clara. Agora vai. Roteiro em primeiro lugar, planejamento de longo prazo, nada de improviso. Só que estamos em 2026. E depois da decepção de Supergirl, os anúncios seguintes foram Clayface, Jamie Olsen, Bane e Exterminador. Pois é, e a pergunta que muita gente está fazendo é: James Gunn está salvando a DC ou está levando a DC para uma nova crise? Calma, eu não vou decretar o fim do DCU. Mas depois de pesquisar entrevistas oficiais, declarações de Peter Safran, o calendário da DC Studios e o que realmente sabemos até agora, tem motivos reais para preocupação. O que aconteceu com Supergirl? Vamos começar pelo fato mais importante. A própria DC Studios reconheceu oficialmente que Supergirl ficou abaixo das expectativas de bilheteria. Peter Safran declarou que o filme não atingiu as metas esperadas, embora ele continue fazendo parte da estratégia de longo prazo do estúdio. Isso é importante porque separa duas coisas. Supergirl decepcionou comercialmente, isso é um fato. Uma opinião já é dizer que o DCU acabou. O problema é que Supergirl era o segundo filme do novo universo compartilhado. Em um universo que está começando, o segundo filme deveria fazer uma dessas duas coisas. Ou explodir de bilheteria, ou pelo menos gerar um boca a boca extremamente positivo. E o que aconteceu? O filme dividiu crítica e público. Ou seja, o primeiro grande teste do DCU fora da direção do próprio James Gunn já gerou desconfiança. A grande promessa que está sendo cobrada. Desde o início do DCU, James Gunn repetiu uma frase várias vezes: roteiro é prioridade. Ele chegou a afirmar que nenhum projeto avançaria sem um roteiro aprovado, e que o estúdio não faria filmes apenas para preencher calendário. Agora pense comigo, se o segundo filme do universo recebe críticas dizendo que a história é genérica, apressada e uma adaptação fraca do material original, a pergunta é inevitável: o processo realmente está funcionando? E aqui eu preciso ser justo. Existem três possibilidades: o roteiro original era bom e foi alterado durante a produção, ou o diretor não conseguiu executar bem a história, ou o roteiro realmente não era tão forte quanto Gunn acreditava. Nós não sabemos qual das três é a correta. Mas o problema é que a imagem vendida por James Gunn era de um filtro de qualidade muito rigoroso. E hoje essa imagem está sendo questionada. O maior erro, o line-up do DCU. Agora chegamos ao ponto que, na minha opinião, é o coração dessa crise. Olha os projetos que a DC está priorizando: Creature Commandos, Clayface, Paradise Lost, Jimmy Olsen, Bane e Deathstroke. Enquanto isso, Batman continua sem ator confirmado, Mulher Maravilha segue em desenvolvimento e Liga da Justiça está muito distante. E compare isso com o que a Marvel está fazendo: Homem-Aranha, X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico. A impressão que passa é que James Gunn quer construir o universo começando pelas bordas, não pelo centro. Isso pode ser criativamente interessante. O problema é que a marca DC está saindo de uma década extremamente desgastada. Quando sua marca está fragilizada, talvez não seja a melhor hora para apostar em personagens em que o grande público não conhece. E é por isso que tanta gente olha como um anúncio como Bane e Deathstroke e pensa: sério? Depois de um flop desse tamanho? Batman, o silêncio que assusta. Vamos falar de Batman. The Brave and the Bold foi anunciado em janeiro de 2023. Estamos em 2026 e não existe ator oficial, o roteiro continua em desenvolvimento e o diretor Andy Muschietti permanece ligado ao projeto, mas sem grandes atualizações concretas. Isso é preocupante por um motivo simples: Batman é o personagem mais valioso da DC. A Warner pode sobreviver sem um filme do Sargento Rock. Ela não pode ficar anos sem um Batman do universo principal. E quanto mais tempo passa, mais surge a sensação de que o projeto não tem uma direção totalmente definida. Aí aparecem rumores de que o James Gunn poderia assumir a direção. Eu não acho isso impossível, mas isso abriria outra discussão. Só o James Gunn pode brincar com Superman e Batman? Se ele dirigir os dois maiores personagens da DC, qual mensagem isso passa para outros grandes diretores de Hollywood? O problema das redes sociais. Essa talvez seja uma crítica menos comentada, mas muito importante. James Gunn responde fãs o tempo todo. Ele comenta rumores, escalações, roteiros, expectativas, prioridades do estúdio. Isso aproxima o público, mas também cria um problema enorme. Cada declaração vira uma promessa implícita. Quando ele diz: esse roteiro é fantástico, o público não escuta "eu gostei", o público escuta "prepare-se para um grande filme". E quando o resultado não corresponde, a cobrança volta diretamente para ele. Talvez James Gunn precise fazer o que muitos CEOs de estúdio fazem: falar menos e entregar mais. O DCU está repetindo o DCEU? Aqui entra uma comparação polêmica. Muita gente diz:
Pelo menos Zack Snyder tinha um planejamento. E existe um fundo de verdade nisso. O plano do Snyderverse tinha Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Liga da Justiça, Darkseid. Eram filmes grandes, centrados nos personagens principais. O problema é que aquele planejamento também tinha ideias extremamente controversas, como por exemplo, a morte da Mulher Maravilha, Superman cada vez mais sombrio, mudanças radicais dos personagens. Então eu não acho que Snyderverse fosse automaticamente melhor, mas existe uma diferença importante. O público entendia qual era a direção da história. No DCU atual, às vezes parece que temos vários projetos interessantes individualmente, mas ainda não existe uma sensação clara de para onde isso tudo está indo. O que James Gunn precisa fazer agora? Se eu tivesse no lugar de James Gunn, faria 5 coisas imediatamente. Priorizar Batman e Mulher Maravilha. Chega de projetos secundários ocupando o centro das atenções. Criar um departamento forte de revisão de roteiros. Não pode depender apenas do gosto pessoal de uma única pessoa. Usar melhor os eventos grandes. Comic Con, DC Fandom, trailers especiais. A DC precisa voltar a gerar hype. Parar de inflamar expectativas nas redes sociais. Menos esse roteiro é incrível e mais anúncios concretos. Fazer de Man of Tomorrow um evento. Esse filme não pode ser apenas mais um bom filme de super-heróis. Ele precisa ser excelente, memorável e principalmente capaz de recuperar a confiança do público. O DCU acabou? Então James Gunn está acabando com a DC. Minha honesta opinião é não. Eu não acho que exista uma evidência para dizer isso. Mas eu acho que existe evidência para dizer que o DCU entrou em sua primeira grande crise de confiança. O line-up atual gera dúvidas legítimas. A estratégia de marketing parece fraca. E o discurso de roteiros primeiro precisa começar a mostrar resultados mais consistentes. O futuro do DCU agora depende de 3 projetos. Lanterns, Clayface, Superman, Man of Tomorrow. Se esses projetos forem excelentes, a narrativa muda rapidamente. Se eles forem apenas ok, aí sim a situação pode ficar realmente perigosa para James Gunn e para a DC Studios. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. O problema é o James Gunn? O problema é o line-up? Ou o público simplesmente perdeu confiança na marca DC depois de tantos anos de bagunça? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito continuar essa discussão com vocês. Se você curtir o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho.